Mais uma videoaula sobre a distribuição de velocidades moleculares, distribuição de Maxwell. Tivemos duas videoaulas anteriores mostrando cálculos da fração de moléculas com velocidades dentro de um certo intervalo, em diferentes temperaturas. E agora nós vamos expandir um pouquinho o uso da distribuição de velocidades de Maxwell para calcular valores médios de funções físico-químicas que dependem das velocidades moleculares. Mas antes disso, eu vou revisar rapidamente a função de distribuição de Maxwell de velocidades. Aqui, essa função garante que o número de moléculas com velocidade igual a 0 metros por segundo vai ser 0 e o número de moléculas com velocidades infinitamente altas vai ser 0. No livro do Atkins, de Fundamentos de Físico-Química, ele apresenta essa formuleta aqui, essa formuleta aqui em vermelho, que eu estou circulando em azul, onde F corresponde à fração de moléculas com velocidade dentro de um intervalo entre V e V mais ΔV, e esse F é a nossa função de distribuição de Maxwell. Então aqui do lado eu tenho algumas curvas simuladas com a função de distribuição de Maxwell, onde o eixo do Y aqui você tem o número de moléculas, e no eixo do X a velocidade. Então repare o seguinte, na temperatura 0 graus Celsius, a função de distribuição de Maxwell é mais estreita, e a velocidade mais provável, que é esse pontinho aqui, é menor do que a 1000 graus Celsius e do que a 2000 graus Celsius. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a função de distribuição de Maxwell fica mais espalhada. Então, ela indica que em temperaturas mais baixas, a variabilidade nas velocidades moleculares é menor do que em temperaturas mais altas. Então, em temperaturas mais baixas, você vai ter menores velocidades moleculares. A velocidade mais provável, que é essa aqui, onde a função assume o máximo, é menor. À medida que a temperatura vai aumentando, essa velocidade mais provável vai aumentando. Digamos que aqui seja, por exemplo, 200 metros por segundo a 0 graus Celsius, digamos que aqui seja 500 metros por segundo, e aqui seja 700 metros por segundo a velocidade mais provável. Então a velocidade mais provável vai se deslocando para a direita, as moléculas vão ficando mais velozes em temperaturas mais altas, e também a variabilidade nas velocidades moleculares aumenta com o aumento da temperatura. Essa forma aqui, como é apresentada no livro do Atkins, aqui que eu circulei em azul, aqui, ela é melhor representada dessa maneira aqui. Então, dN corresponde a um número de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo. Se eu divido esse número de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo pelo número total de moléculas, aí eu tenho sim a fração de moléculas com velocidade dentro de um intervalo. Isso vai ser o produto aqui da função de distribuição de Maxwell pela largura do intervalo. Essa função de distribuição de Maxwell eu prefiro representá-la de uma maneira um pouquinho diferente. Veja só, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se você pegar e dividir a massa molar pelo número de Avogadro, ou constante de Avogadro, você vai ter a massa de uma molécula gasosa. Então você tem lá, tipo, a massa molar de um gás, divide pela constante de Avogadro, você vai ter a massa das moléculas individuais. Outra coisa, se você pegar a constante universal dos gases, R, e divide pela constante de Avogadro, você vai ter uma outra constante chamada constante de Boltzmann. Então, se você pegar lá 8,314 Joule por Kelvin por mol e divide por 6,022 vezes 10 a 23 mol a menos 1, você vai ter K, constante de Boltzmann, que é aproximadamente 1,38 vezes 10 a menos 23. Eu vou checar esse número para colocar corretamente para vocês. Joule
Joule por Kelvin, ok? Ok, agora eu coloquei o valor correto aqui da constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 joules segundos. Então, a função de distribuição de Maxwell, que está representada aqui em cima, olha, eu coloquei antes de gravar a videoaula. Se você considera, então, a massa molar dividida pelo número de Avogadro igual a massa, e o R sobre o número de Avogadro igual a constante de Boltzmann, então você pode colocar a equação de a função de distribuição de Maxwell dessa maneira aqui, ó. Ficou melhor? Isso aqui representa o mesmo que está representado na equação anterior. Então, esse DNV aqui, já colocando em termos, digamos assim, diferenciais ou infinitesimais, DNV representa o número de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo dV. E esse Nzão aqui é o número total de moléculas. Mais um pouquinho sobre a função de distribuição de Maxwell. Esse M aqui corresponde à massa da molécula. Na forma anterior aqui, esse Mzão representa a massa molar do gás. O fato desse M estar aqui nessa exponencial resulta numa distribuição de velocidades moleculares mais estreita para moléculas mais pesadas, como você pode ver nesse gráfico aqui. Tipo, você tem oxigênio, você tem nitrogênio, água, hélio. Então, à medida que as moléculas ficam mais pesadas, tem massa maior, as velocidades moleculares serão menores e a distribuição de velocidades moleculares vai ser mais estreita, ou seja, a variabilidade nas velocidades moleculares é menor. Agora, para fins de matemática, eu vou dar uma simplificadinha nessa equação aqui. Então, digamos que eu tenho uma constante A que seja igual a massa sobre 2 pi kT elevado a 1/2. Então, eu poderia dizer que A ao cubo seria igual a massa sobre 2 pi kT elevado a 3/2, que é justamente o que tem aqui nessa equação, ó, vocês estão vendo? Isso para simplificar, para a gente fazer continhas mais rapidamente. Outra coisa, eu poderia definir uma constante beta igual a massa sobre 2kT, de tal forma que a função de distribuição de Maxwell se simplifica. Então eu posso escrever assim, ó, dN sobre N igual... Ok, essa é a nossa equação simplificada. Vou até mudar de cor aqui para fazer um comentário para vocês, um comentário importante. Vou usar o vermelho. Cadê aqui a ponta? Reparem o seguinte, isto aqui é constante. Basta você voltar para a equação de Maxwell representada aqui em cima, ó. 4π massa 2π kT são constantes, ó. Constantes. De modo que vocês sabem que as constantes vão para fora do sinal de integração. Então vamos ao nosso próximo assunto. Ok, então nós vamos calcular valores médios usando a distribuição de Maxwell. Eu copiei então a distribuição de Maxwell aqui na sua forma simplificada, vocês devem estar notando. Reparem aqui. Cadê? Pronto, aqui está a distribuição de Maxwell nessa forma compacta, vai ser mais fácil para nós. Então, existem propriedades físico-químicas que são dependentes das velocidades moleculares,
como por exemplo a energia cinética média das moléculas gasosas depende das velocidades moleculares, assim como a própria velocidade média depende da distribuição de velocidades moleculares. Então, o primeiro exemplo aqui que nós vamos usar é o cálculo da velocidade média das moléculas usando a distribuição de Maxwell. Então, aqui está a regra geral que nós vamos usar. Então, esse G aqui, com esses parênteses diferentes, aqui esses, digamos assim, parênteses angulares, esse G entre parênteses angulares, corresponde ao valor médio de uma propriedade físico-química que é dependente da distribuição de velocidades moleculares. Então, esse valor médio vai ser a integral da própria função G, que se multiplica pelo dNV, que é dado aqui, pela equação de Maxwell. Você integra de velocidade igual a zero até velocidade infinita e divide pelo número total de moléculas. Só um detalhezinho aqui, não sei se vocês notaram, olha, eu peguei essa equação aqui e coloquei o dNV aqui, mas o que está faltando? Vou dar um minuto para vocês descobrirem. Descobriram? Está faltando o N grandão. N grandão, pronto. Lembrando, isto aqui é constante. Então vamos achar agora a velocidade média usando esta lógica. Vou escrever a equação para vocês aqui. Repare que muitas vezes eu dou um pause na gravação para ficar mais rápido. Vocês não precisam me ver escrevendo fórmulas complicadas. Então vamos lá. Então eu substituí aqui nessa equação aqui G, que é a função que depende da velocidade, é a própria velocidade aqui, porque eu estou querendo calcular o seu valor médio, e o dNV eu coloquei aqui embaixo, né? Vamos fazer algumas simplificações. Vamos ver aqui, cadê a ponteira? Opa, aqui, né? Esse N aqui, opa, esse N vai embora, não é? Esse 4π ao cubo vai para fora do sinal de integração e esse V multiplica pelo V ao quadrado. Então a expressão fica, vamos ver, aquele pause básico. Então a expressão fica dessa maneira que vocês estão vendo. Eu acabei de escrevê-la aqui em off. Aqui está. Então nós vamos ter que integrar isso aqui. Como é que eu integro isso? Bom, eu vou lá numa tabela de cálculo e encontro a integral. No caso, a integral que nós vamos usar é integral de 0 ao infinito de x ao cubo. No caso, o nosso x é o v, né? Exponencial de menos beta x ao quadrado de x. Então, essa integral, de acordo com a minha tabela de integração, é 1 sobre 2 beta elevado a menos 2. Então é muito fácil, basta você comparar isso aqui com isso aqui e você integra. E eu vou escrever aqui embaixo o resultado para vocês. Ok, voltando o vídeo aqui, lembrando que para quem dormiu nesse intervalo, nós estamos usando a distribuição de Maxwell para determinar valores médios de parâmetros físico-químicos que dependem da velocidade molecular. Então, no caso, nós estamos calculando a velocidade média das moléculas. Então, como as moléculas apresentam uma ampla distribuição de velocidades moleculares, você vai ter moléculas lentas, moléculas com velocidades em torno da velocidade mais provável, você vai ter moléculas mais rápidas, e as moléculas estão colidindo a cada momento de tal forma que as velocidades moleculares são trocadas a cada instante. E quando eu falo a cada instante, quer dizer alguma coisa do tipo nanosegundo. Então, para você determinar a velocidade média de um conjunto de moléculas, você precisa integrar levando em conta essa distribuição de velocidades moleculares, ou distribuição de moléculas com diferentes velocidades moleculares. Então, nós chegamos a essa equação aqui, fazendo uma álgebrazinha, chegamos à equação da velocidade média. Para quem
não sabe o que é essa algebrazinha, eu vou colocar aqui 5 segundos para você olhar a algebrazinha bem básica que precisou ser feita. Se você tiver dúvida, você para o vídeo e refaz a dedução. E eis que nós temos aqui a fórmula para velocidade média das moléculas, que é 8kT sobre πm elevado a 1/2. Ou seja, a velocidade média das moléculas, ela precisa ser, a fórmula é deduzida a partir da distribuição de Maxwell. A velocidade média das moléculas é proporcional à raiz quadrada da temperatura e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molecular. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade média, quanto maior a massa molecular, menor a velocidade média. Próxima aula nós continuamos com esse assunto. Até lá!